Boa noite, gente. Eu estou um pouco nervosa, então se eu gaguejar, coisas do gênero, não me xinguem, porque alguém tem que fazer esse trabalho, esse papel. Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula inaugural de Relações Públicas. Essa é uma organização da nova coordenadora do curso, a Thaís Mota maravilhosa. Eu agradeço a presença dos professores da Poli, da Nadege. Sintam-se todos muito bem-vindos. A nossa live está acontecendo na fanpage do curso de Relações Públicas. E, ao vivo, estão o pessoal do RP da Depressão, ao vivo da Bahia. Agora, tem alguns recadinhos para todos vocês, então comportem-se, porque é muito importante. Todos vocês presentes receberam um kit de boas-vindas, uma ecobag. Dentro dela tem um canudo. Guardem ele com todo carinho e amorzinho, porque depois a gente vai chamar vocês para tirar uma foto. Essa foto vai servir como uma ação social da aula inaugural do curso de Relações Públicas, porque a gente quer seguir as diretrizes de proteção do meio ambiente, ambiental, da Unicinos, para pedir que todos os estabelecimentos que vendem alimentos e bebidas não forneçam mais canudos de plástico, e substituí-los pelos recicláveis e não utilizar os descartáveis. Guardem também as folhinhas que foram entregues para vocês. Ela está dentro dessa sacolinha retornável, pois, além dela, tem uma mensagem dos alunos. Vai rolar um sorteio depois, todo mundo gosta de sorteio, né? Essas folhinhas foi uma ação da atividade acadêmica de estratégia de relacionamentos organizacionais do semestre passado, e tem recadinhos de alunos de todo o curso. Então, vou agradecer só mais um pouquinho. Obrigada ao pessoal da Gexcom, ao Juarez e ao Diego, que trabalham aqui no LabTix, e as meninas do Fantástico Mundo RP. Muito obrigada pela presença de vocês. Depois de falar e tremer e ficar nervosa, vou começar. Vou passar a palavra para o Rodrigo. Vai, arrasa, amigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Parabéns, Thaís. Obrigadão. Gente, agradeço também a oportunidade de estar aqui, a coordenação, ao Prof. Poli, tá? Peço que vocês cuidem das folhinhas que vocês receberam dentro das ecobags, por favor, porque depois no concurso final vocês vão precisar delas. A gente, então, está com o Jô e a Michele. Vocês estão me escutando? Sim. Sim? Estamos, sim. Tá bom. Sim, estamos escutando. Certo. A gente quer começar com uma pergunta. Na verdade, a gente queria convidar as gurias para irem para uma conversa. Sim, claro. Por favor, meninas, juntem-se a nós. Por favor, gurias. Inclusive, assim, Por favor. Rafa, se você quiser ficar aqui, daqui a pouco eu só vou precisar invadir um pouco teu espaço. Aí tu finge naturalidade e, assim, não aceita as minhas bondadas em ti, certo? Vem pra cá, isso aí. É melhor, fica mais tranquilo. Posso? Então, começando novamente, obrigado pela presença de vocês três aqui, certo? E o nosso bate-papo, então, vai ser com o pessoal lá da Bahia. Jô, me responde um negócio. Me conta um pouco com a tua experiência com o RP Depressão. Então, galera, boa noite, tudo bom? Pronto. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu ouvi você falando aí, Juarez, Poli. Aqui a gente chama Poli, que a gente bota o acento agudo. A gente fala Poli. Boa noite, bem-vindos a esse fantástico mundo de RP, já fazendo trocadilho com essas meninas lindas que estão aí. Oi, balancem as mãozinhas para não me deixar no vácuo. Oi. Sejam bem-vindos
essa palestra maravilhosa, essa organização. E vamos falar um pouquinho da experiência com a RP Depressão, né? A RP Depressão foi criada, vamos dizer assim, fundada pelo guru Florilson, que não pode estar aqui hoje conversando com a gente, porque está em campanha política, e campanha política não é uma coisa fácil. Então, a RP Depressão foi criada por Florilson lá em 2012, porque existiam muitas páginas de outros cursos, publicidade de depressão, medicina depressão, que medicina faz página para tudo, né? E aí ele sentiu a necessidade de criar também uma relações públicas de depressão, falando um pouco sobre a nossa profissão de uma forma engraçada, satirizando às vezes brincando um pouquinho com RP jornalismo. E aí a RP Depressão deslanchou, está hoje já há 6 anos nessa caminhada aí, e é referência nacional, né? Enquanto diz RP e conteúdos engraçados, muito também com o boom das mídias sociais. E minha experiência com a RP Depressão foi quando fui convidado por Flores, a gente chama Flores de Flores, para integrar a equipe e produzir conteúdo que fale de relações públicas de uma forma engraçada, de uma forma divertida e que passe uma mensagem. Porque a ideia é falar da nossa profissão, mas com uma mensagem também. Michele, conta um pouco da tua experiência. Pronto. Sou fã de Florilson desde sempre. Eu acompanhei o RP da Depressão no comecinho e aí sempre gostava muito. Ele foi palestrar lá na faculdade, inclusive, quando eu era aluna ainda. Oi, gente, eu não sou tão palhaça quanto o coleguinha aí de baixo, não, mas eu vou me esforçar. E então ele recrutou a mim e ao Jô para que a gente trabalhasse, ajudando ele no RP da Depressão. E a ideia maior é sempre usar os memes atuais, é uma coisa que a gente faz e eu acho muito importante, saber usar os memes sempre para passar um conteúdo e também para discutir a profissão. Eu acho que um dos pontos principais que aconteceu recentemente foi sobre aquela polêmica lá da novela Segundo Sol, onde eles usaram o ator que era garoto de programa para falar sobre relações públicas, dizer que ele era relações públicas. E foi um dos nossos posts que mais teve compartilhamento, engajamento. Então, eu acho que esse é o legal da RP da Depressão, que a gente pode trazer à tona esses debates também, que não tinha como fazer antes da página, porque a gente não tinha espaço para isso. É mais ou menos isso aí. E no ambiente digital, como é a experiência de vocês, né, exercendo atividade de relações públicas? Como que vocês aplicam isso no blog de vocês, na ferramenta que vocês utilizam ali? Pronto. Olha, eu estou formando, né? Estou no 7º semestre, aí, o semestre que vocês estão entrando agora não vem nem na metade, não consegue nem ter a visão desse 7º semestre. Chega, incrível que pareça, e não demora tanto quanto a gente pensa. Estou formando já. E minha experiência com o ambiente digital vem antes da faculdade, né? Eu sou da turma que começou a pegar as mídias sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram. E desde o colégio eu sempre buscava entender um pouco mais sobre mídias sociais, sobre o Instagram, como melhorar meu Instagram, como melhorar o Facebook. E até que no meu colégio eu dei a ideia para a coordenadora do curso, coordenadora do colégio, de instituir uma página como a página principal, sendo essa página a fonte de informações sobre o colégio. Então, essa página ela seria criada e foi criada para passar as informações sobre a aula, sobre não ia ter aula, ia ter aula, dúvidas, e levei isso para a faculdade. Sempre queria fazer comunicação, e aí me joguei em relações públicas, porque foi um curso que me chamou bastante atenção, por ser vasto e por ter essa infinidade de maneiras de trabalhar as relações públicas. E aí fui fazer relações públicas aqui na Universidade
estadual, e na UNEB, e me deparei com o estudo da comunicação. Então, vamos lá, aplicar comunicação às mídias sociais. E aí a gente pensa mídias sociais de uma maneira estratégica, não mais só no senso comum. A gente aplica as teorias de comunicação, as estratégias de relações públicas às mídias sociais. E aí a gente foi, né, tomando a experiência. E hoje é um tema que se discute bastante nos cursos de relações públicas Brasil afora, as mídias sociais e como o RP se coloca nesse meio. Porque é uma atividade que ainda não existe uma teoria, né, uma teoria de comunicação para mídias digitais. Então, é uma atividade que a gente está descobrindo como fazer. Então, a gente vem descobrindo durante o curso, e aí 4 anos a gente já pensou em digital, uma campanha política digital, não era pensado, e hoje nós temos uma campanha política digital. E a experiência veio ao longo do curso mesmo, de trabalhar na agência da universidade, depois trabalhar no Estado, isso como estágio, trabalhar no Estado com mídias digitais. Conheci Flores nesse meio do caminho, conheci a RP Depressão nesse caminho, e hoje trabalho em uma agência de comunicação integrada, e inclusive está fazendo campanha política também, meu amigo. Não é uma coisa fácil, viu? Quem pensa que mídias sociais, Instagram, Facebook, o pessoal postar, não é não. E aí que está a diferença do relações públicas nessa história toda. Porque vai pensar as mídias digitais, vai pensar a forma de se comunicar de uma maneira estratégica para atingir o público destinado para aquela informação. Certo. Michele? Pronto. Eu tenho uma vivência um pouco bem diferente do Jô. Eu sou formada tem 2 anos, faz 2 anos agora, pela Unifax, que é a Universidade de Salvador, que é uma faculdade privada aqui. E eu vim, na verdade, do mundo off. Eu trabalhei durante 4 anos numa gráfica. E aí me envolvi no mundo da comunicação e acabei me apaixonando e fui fazer RP. Nesse meio tempo, durante a faculdade, eu estagiei numa ONG e aí eu fazia toda a parte lá de comunicação, inclusive a parte da comunicação digital. E era uma coisa que ainda é muito carente, a minha fala é sempre voltada à comunidade, voltada a ONGs, que é uma área ainda muito carente nesse sentido do digital. Então, a minha tentativa lá era cada vez mais fazer com que as mídias sociais fossem mais presentes, porque eu acho que é um meio importante também para a gente divulgar esse lado social. E aí, uma coisa que eu senti muito falta na graduação é que há 2 anos atrás, no caso, há quase 6, que foi quando eu comecei a faculdade, mídias sociais ainda não eram um boom. Então, a gente não tinha nem mídias sociais na grade antiga. Agora que a grade foi renovada, e aí o pessoal já está estudando mídias sociais. Então, na minha época, já estou falando como uma pessoa um pouco antiga, a gente estudava só teoria da comunicação, a gente só estudava relações públicas mais no âmbito mais off. Então, eu acho que agora eu estou fazendo, inclusive, especialização em comunicação digital. Eu acho que a vivência já é totalmente diferente. Parece que você está indo para um mundo novo. E aí, atualmente, eu só trabalho com RP da Depressão. Eu sou analista comercial, estou um pouco fora da área de RP, mas continuo no RP da Depressão, porque é uma forma de estar no mundo RP e trabalhar mídias sociais. Isso aí. Certo. A próxima pergunta, então, eu acho que vai ser... Acho que a Michele pode responder primeiro para nós, já que, como tu falou, tu está trabalhando com RP no blog, RP Depressão. Eu gostaria de saber de ti como que tu percebe a importância da atividade de relações públicas nas redes sociais. A importância. Você só repete um pouquinho que ficou Certo. falhando um pouquinho. Tu está me escutando agora? Está melhor agora?
Tá me Você escutando? repete? Eu gostaria de saber, a gente gostaria de saber qual é a importância, como que tu percebe, atuando no blog RP Depressão, como que tu percebe a importância da atividade de RP nas redes sociais? Sim. Pronto, eu vou tentar responder isso dizendo que a gente sempre usa uma frase de Guilherme Alf, que o RP é aquele cara que tem aquela mulher, que tem a leitura de jogo. Então, eu acho que sendo relações públicas nas mídias sociais, você consegue ver o universo digital como um todo. Não falando mal dos nossos outros colegas que atuam, os outros profissionais, mas o RP é um profissional que é completo. Você consegue pensar em todos os âmbitos quando você vai, por exemplo, fazer uma publicação, quando você pensa que não é só um post, mas tudo que pode acontecer quando você vai postar aquilo, você consegue ter toda a leitura de cenário, é isso. Acho que o RP consegue fazer isso, ele consegue ver o cenário todo antes de postar e consegue se antecipar ao que pode acontecer, olha a gestão de crise. Ok. Jô, tu falaste antes que tu trabalhou na secretaria, no governo, né? Oi. Secretaria de Educação, tu falaste que trabalhou, né? Como estagiário. É basicamente, Juarez, o caminho que Michele tomou. As relações públicas nas redes sociais ele tem um papel estratégico de conversar com o novo público, né? Que o público que está nas redes sociais ele tem um feeling um pouco diferente do público que é off, do público que recebia informação pela TV, pelo impresso, até a forma de colocar a mesma informação. E aí a gente vê com as organizações que usam dos memes, por exemplo, a Netflix. O papel das relações públicas é ler o cenário, perceber que tipo de público é esse, porque sim, existe público mais gestado também nas mídias sociais, perceber o tipo de público, como por exemplo, na Secretaria de Educação a gente não podia usar meme, a gente tinha que passar informação mais ingestada. E como é que vai comunicar isso? Como é que vai usar a forma de comunicação nas mídias sociais, que é diferente da forma de comunicação offline, na TV e no impresso? Então, as relações públicas tem que ter esse pensamento estratégico, esse olhar estratégico, tem que pensar como aplicar, né, os conhecimentos de RP nessas publicações que não são só publicações. É uma informação, é uma comunicação que está sendo estabelecida entre o emissor e o receptor, e esse receptor pode responder diretamente ao emissor. Pode falar, não gostei desse post, vou reclamar disso, vou reclamar daquilo. E é uma coisa que a gente tinha muito, né? Quando você trabalha no governo, as redes sociais do governo, é para o pessoal meter o pau. E aí existia também os comentários negativos. E aí o que a gente faz com esses comentários? A gente olhava o perfil, né? Porque tem muito também da pessoa que só vai bater, analisava a situação, respondia esse comentário, se não fosse causar um problema ainda maior, que isso é importante, respondia o comentário e entrava em contato direto com a pessoa. E aí falava, dona fulana, não, seu problema é esse, nós pensamos nessa solução, para a pessoa se sentir parte da situação, para a pessoa se sentir como ela é importante, ela não está tão distante assim do governo. E é um saque 2.0 também, não é o local que foi destinado a isso, mas as pessoas acabam fazendo comentários de Facebook, de Instagram, direct, Messenger, de um saque, de vamos reclamar. Mas o papel das relações públicas é esse mesmo, é estratégico, é analisar melhor a situação, é analisar, é bom fazer esse post, é bom não fazer esse post, é pensar de forma estratégica as mídias sociais. Certo. Esse pensamento de vocês é bem importante e acho que vocês poderiam também trazer para nós quais são as principais competências que relações públicas precisa ter para exercer o seu papel dentro da organização, ou seja, de uma privada ou uma organização pública. As relações públicas, para ele ter excelência, ele tem que dominar o que ele faz, né?
basicamente, primeiro, ele entende o que ele faz, ele entende o que é relações públicas, que as pessoas estão acostumando a dizer, não sei o que é relações públicas, relações públicas é muita coisa. E não, a gente tem que ter domínio da nossa profissão, a gente tem que saber o que a gente faz. E aí, a partir disso, se dedicar, né, usar os conhecimentos obtidos durante uma graduação, durante uma especialização em relações públicas, usar de todo o conhecimento obtido e ter percepção, procurar sempre se atualizar, porque como o Michele falou, há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, as mídias sociais não eram o que é hoje. Quem fez um curso de graduação de relações públicas em 2000, hoje precisa se atualizar do que está acontecendo no mercado. E um profissional, para ser um ótimo profissional no mercado, precisa se atualizar, precisa buscar mais conhecimento, como em toda a área de conhecimento, né? O médico precisa estudar mais, o professor precisa estudar mais, e a gente também não pode parar. Para atuar com excelência no mercado, é ter o foco, né, de procurar estar se atualizando dos meios, dos ambientes, procurar aplicar a melhor forma de comunicação e ter domínio, saber o que é relações públicas e dizer, não, eu sou relações públicas e por eu ser relações públicas eu sei como administrar essa crise, sei como direcionar melhor essa situação e outra situação. Eu sempre, quando penso em relações públicas, foi uma dificuldade até entender o que era relações públicas, levou um tempo. Eu acho que todo RP passa por isso no começo, mas eu sempre penso que a missão principal do RP é a gente gerar uma boa imagem. E aí seja para o nosso cliente, para o cliente, para o órgão público, para a pessoa física. E daí a gente sempre tem que pensar num todo. Então a gente tem que, como o Jô falou, a gente tem que estar sempre renovando o nosso conhecimento, porque o que era ontem novo, hoje a gente já acorda e já é bem antigo. Então, é ser um profissional o máximo estratégico possível e também criativo, porque a gente já está tão acostumado com as coisas que se a gente não faz algo diferente, se a gente não inova, eu acho que é uma coisa que tem que estar ligada com o RP e com qualquer profissão hoje em dia, é a inovação. Então, você precisa inovar para se destacar das outras pessoas, para estar sempre se atualizando. E é importante também aquela parte que é bem chata e que as pessoas acabam esquecendo, que é a pesquisa, que você tem que ser um profissional que goste de pesquisar, que goste de métricas, não que eu goste, que goste de monitorar. Então a gente precisa sempre estar. Assim, e o mais importante é aquilo que... Não sei se vocês já conhecem, mas vão conhecer a mãe das relações públicas, rainha das relações públicas, também chamada de Margarida Cush, que o seu público estratégico, que seu stakeholder é muito importante, então você tem que conhecer ele, você tem que aprender a mapear. Conheça e leia a Margarida Cush e você vai se dar bem. Certo. O último questionamento, então, que eu vou fazer para vocês nesse primeiro momento, eu vou pedir, na realidade, uma dica para os alunos, uma dica de estratégia para a gente utilizar nos dias de hoje. Eu vou começar, eu acho que um pouquinho da minha experiência, principalmente para o pessoal que está entrando agora, para o pessoal que já está, estagie muito em lugares diferentes. Quanto mais lugares diferentes você puder estagiar, eu acho que esse é um pontapé inicial para se dar bem no mercado. Porque um peso grande no mercado hoje que é você sair e não ter experiência. E as pessoas sempre pedem experiência, mas não te dão a oportunidade de ter experiência. É o paradoxo do mercado de trabalho. Então, eu acho que para que o pessoal que ainda é aluno, quanto puder estagiar, o quanto puder adquirir de experiência ainda nos estágios, isso vai contar um ponto enorme para conseguir deslanchar no mercado de trabalho. Uma dica, seguindo aí um pouco desse caminho de Michele, não parar mesmo. Você, durante o curso, você vai ver qual caminho você vai preferir trilhar, porque nós temos diversas especialidades que uma relações públicas pode seguir. E procurar ter experiência. Por exemplo,
eu, nos primeiros semestres, não sei como é o mercado aí, mas aqui a gente, primeiro, segundo, terceiro semestre, começamos a conseguir estágio a partir do terceiro semestre. Mas antes, do primeiro, segundo, tudo que fervilhava na cabeça, eu procurei um dono de uma empresa que era só online e perguntei, olha, me dá a tua página para administrar, me dá seu Instagram para administrar. Já procurando aplicar. E aí, não era um estágio, era e é, porque eu ainda estou com eles hoje, um serviço que eu fiz por experiência, para ter experiência, e foi onde eu consegui muita experiência. A partir disso, a gente conseguiu trabalhar com evento, e aí vai crescendo-se o leque de coisas que você pode conseguir fazer ali em uma determinada situação. Então, é não parar, é procurar, sempre vai ter alguém precisando de uma ajuda de um RP, porque todo mundo precisa de um RP. E aí, tentar aplicar nas mais diversas situações as relações públicas e pegar experiência. Um exemplo disso é que hoje no meu currículo eu posso colocar que eu atuei em evento e que eu atuei com mídias digitais em tal tempo. Foi um estágio remunerado? Foi um estágio? Não, mas eu tenho essa experiência, porque eu trabalhei nisso. Então, é o buscar sempre estar atento do que acontece, se atualizar e trabalhar. Um RP ele não pode ter preguiça, não pode. A faculdade ela disponibiliza diversos espaços de aprendizado que hoje eu, sétimo semestre, estou saindo, consigo visualizar e ver que aquela palestra, que aquele encontro de comunicação, que aquela curso de extensão faz uma diferença. Então, é aproveitar bastante, sugar da faculdade o máximo que você pode, não ter preguiça, vai ser difícil, vai querer jogar pro ar, vai dizer, meu Deus, eu não aguento mais, ainda tem estágio, ainda tem vida, mas é esse caminho mesmo. É duro, não é fácil, mas é assim que a gente consegue evoluir e chegar a algum lugar. Eu agradeço, então, pelo material que vocês expuseram para a gente. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, virtualmente, mas presente no nosso evento. E peço que vocês acompanhem até o final, que agora a gente vai, então, passar a palavra para as meninas do Fantástico Mundo RP. Novamente, peço desculpas pelo início, tá? Vamos fazer uma salva de palmas para o pessoal lá da Bahia, gente. Não adianta. Vocês agora em vocês porque a gente está... Isso aí. Brigadão. E acompanhem, continuem conosco, porque no final nós vamos abrir espaço para as perguntas para vocês também. Certo? Caso vocês não consigam escutar, por favor, deem um grito aí. Gente, vou passar a palavra para vocês agora. Posso sentar do lado dela? Pode, acho que fica melhor até. Ficar aqui. RP quebrando o protocolo. Já atrás. A gente vai se passando aqui o microfone também. Sim. A Poli não vai ficar triste, né, Poli? A gente já vê. Não, esse aqui tá desligado. Eu acho que esse aqui também. Deixa eu botar. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, acho que agora sim. Vou tirar aqui. Vou botar aqui. Pronto, ficamos as três aqui. Primeiramente, Fora Temer. eu vou... Tudo bem, a gente está se organizando aqui, quebrando um pouquinho o espaço para ficar as três juntinhas. Nós vamos nos apresentar, tá? Mas nós vamos nos apresentar em ordem cronológica do blog. Não é de nascimento. Não é de nascimento, ainda bem. Mas eu vou passar, então, a palavra para a Fernanda, que ela vai começar e contar um pouquinho como é que é a história do Fantástico Mundo RP. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu já conheço algumas carinhas, porque, assim como o RP da depressão, a gente também já está há 6 anos aí na estrada, né? Então, a gente já foi em bastante eventos, então, o nosso mercado de RP também é pequeno. A gente, então, acaba conhecendo bastante gente legal. Então, tem alguns aí que eu já conheço a carinha. Então, eu sou a Fernanda, eu trabalho atualmente no Sicredi, na área de comunicação institucional, no núcleo de relações públicas.
E com o blog, então, eu já estou desde o início. Então, sou uma das cofundadoras, junto com a Tuane Nicola, que também o nome dela deve ser bem familiar para alguns, porque ela é bem ativa nas redes, está sempre postando, sempre nos apoiando aí, liderando o blog também. E na verdade, assim, até quero pedir para vocês, se vocês quiserem acompanhar, a gente colocou uma apresentação, um link de uma apresentação no Face, no nosso Face lá, Fantástico Mundo RP, se vocês quiserem olhar, lá tem um pouquinho tem uma apresentação que a gente montou para vocês seguirem a ordem enquanto a gente vai falando. Lá vocês vão ver uma foto. A gente é muito digital. É, muito digital. Vocês vão ver uma foto lá onde tem as fundadoras, né? Então, eram no início 6 meninas, eu e mais 5. E o blog ele começou de uma matéria chamada Laboratório Multimídia 1. Como o pessoal comentou ali também, eu já sou formada há 4 anos, então isso foi em 2012, março de 2012, e a gente tinha dentro do nosso curso uma ênfase que era então relações públicas com ênfase em multimídia. Mas na época essa ênfase não nos trazia tanto a questão do digital, até porque não tinha tanto, e trazia assim muito mais a questão de vídeo, questão também de rádio, então a gente tinha matéria de foto, rádio, vídeo, algumas coisas mais direcionadas para isso, e essas matérias, né, de laboratório multimídia, da qual a primeira delas foi essa que a gente começou o blog. Então, a ideia do blog inicialmente era um trabalho acadêmico, que aí tomou proporções maiores do que a gente esperou, e que bom, porque aí a gente está aí há 6 anos, né? Então, e aí a gente passou de ser um blog de estudantes, né? Então, que a gente tinha inicialmente um foco muito mais da nossa visão cotidiana de estudantes para estudantes. E aí, depois que a gente se formou, então, o blog já tinha 3 anos para mais, a gente mudou um pouquinho, mudando também um pouquinho o foco, já que a gente agora estava, de fato, no mercado de trabalho. Então, a gente mudou um pouquinho esse embasamento. Com isso, né, algumas das colegas que ajudaram a fundar seguiram outros caminhos, enfim, e aí a gente precisou, quis também, né, não só precisou, mas quis abrir novas vagas para refrescar e trazer coisas novas também para o blog, já que a gente viu que tinha muita gente acompanhando e que ele estava maior do que a gente imaginava. Então, para a gente era uma coisa que era mais nossa do que para fora, e quando a gente começou a perceber que aquilo tinha tomado uma dimensão, a gente entendeu que a gente precisava, de fato, trazer pessoas novas para que aquilo tivesse continuidade. E aí as meninas vão se apresentar. E aí entro eu, né? Bom, eu tenho até receio, né? Mas me formei em 2007, então imaginem como é que era o conteúdo de relações públicas lá atrás. Eu sou a Kellen Turmina, sou de Caxias do Sul, saí de lá graus a menos, tá? Por isso que eu estou cheia de roupa, para vocês entenderem, né? Não é febre. Mas, assim, quem que é a Kellen, né? A Kellen se formou em 2007, trabalhava até então em várias atividades normais do dia a dia, assim, trabalhando em atendimento, trabalhando em atividades mais voltadas ao atendimento ao público, mas sempre que tinha a oportunidade de fazer alguma coisa em comunicação, quando ingressei no curso de Relações Públicas, eu aproveitava a oportunidade, que nem o pessoal colocou ali. A gente sempre tenta mostrar um pouquinho, e isso sempre foi dando muito certo. Tanto que chegou num ponto que eu estava num trabalho, recebia super bem, e surgiu uma oportunidade para começar na área de marketing, eu ia conseguir atuar mais com o que eu tinha aprendido de relações públicas lá na ocasião, e eu saí do trabalho que eu estava para receber a metade do que eu recebia para poder trabalhar na área, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar, e hoje eu trabalho na área de comunicação, né? Desde 2008 foi quando eu comecei, que era uma decisão e uma meta minha atuar especificamente na área de comunicação. Então, hoje eu trabalho com comunicação e relacionamento institucional Sul, na RGE e RGE Sul, vocês devem conhecer, do Grupo CPFL Energia. Eu fico em Caxias do Sul, tem as minhas colegas que ficam aqui em São Leopoldo também, né? Mas comecei e trabalhei em grandes empresas na área de comunicação, como na Randon, na Guerra,
trabalhei na Tabone, e isso foram experiências que eu fui tendo. Só que a minha formação era de 2007, então não tinha essa questão de mídias sociais. Eu tinha Orkut lá quando eu me formei, não sei se vocês lembram. Fantástico Mundo RP também teve Orkut, gente. Né? Então, o que eu fiz para me atualizar, visto que lá em 2007 não tinha isso? Eu sempre participei de ações que propusessem que eu pudesse aprender. Né? Então, eu fiz uma especialização em marketing, trabalho sempre com comunicação, com a parte de eventos, com a parte de campanhas internas, campanhas institucionais, patrocínios, todas as frentes de comunicação eu tive a oportunidade, tenho experiência e gosto, sou apaixonada pelo que eu faço. E fazendo, ao invés de fazer mais uma especialização, na ocasião eu comecei a fazer cursos de extensão. E foi assim que eu conheci a Fernanda e conheci as meninas do blog. Foi em cursos de extensão promovidos pela BRP, não sei se vocês conhecem a BRP. Né? Então, eu comecei a participar de cursos e comecei a conhecer as meninas, e até fui convidada na ocasião para falar sobre eventos corporativos, né, num dos cursos, foi bem bacana. E, quando elas abriram a inscrição para poder contribuir com conteúdo para o blog, eu disse, ai, que bacana, fiz um texto, mandei lá, participei do processo seletivo, quando elas me selecionaram, achei o máximo. Por quê? Porque é a forma com que eu aprendo diariamente novas ferramentas, claro, além dos cursos de extensão, mas eu aprendo com as minhas colegas de blog muitas ações novas. A gente aprende muito umas com as outras. Nós nos ajudamos, a gente acaba tirando dúvidas de trabalho. Nós estamos localizadas em vários estados no Brasil, então a gente troca muita experiência, né? E daí, com essa troca de experiência, eu estou há 2 anos, é desde 2016 que eu faço parte do blog. Aí chegou a hora de trazer renovação. Com isso, apresento a vocês a Rafaela, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela no blog. Oi, pessoal, boa noite. Tem que falar mais perto, não sou muito boa de falar perto do microfone, mas vamos lá. Bom, então, acho que as gurias contaram um pouquinho da história do blog, elas têm um pouquinho mais de experiência aí no blog. Eu entrei na nossa última leva de seleção de colaboradoras. Vou me apresentar um pouquinho primeiro, então. Eu sou a Rafa. Eu trabalho atualmente no Sicredi também, assim como a Fê. Eu, enfim, já estou lá há quase 8 anos. Eu iniciei trabalhando no núcleo de relações públicas, que é onde a Fê trabalha hoje. Mas já faz 4 anos que eu trabalho com comunicação interna e endomarketing. Então, eu costumo dizer que é a prima pobre do marketing, o ladinho muito esquecido, muitas vezes, dos relações públicas. A gente pensa muito nas organizações para fora e, às vezes, esquece um pouquinho de olhar para dentro. Então, eu sou a nossa defensora do público interno. Olha aí, tenho defensoras aí também. Então, tá. Eu cheguei no blog, tô cheirando a leite, que nem diz a Kelly. Eu entrei na última seleção, então, junto com mais 2 meninas. Eu representando Porto Alegre, mas entramos juntos, então, uma colega de Santa Catarina e uma colega de Belo Horizonte. Então, eu já cheguei chegando, porque eu cheguei um pouquinho mais, acho que de 1 mês, e já cheguei participando de alguns eventos aí pelo blog, então já tem texto lá também, vocês podem conferir por lá. Minha experiência, então, de relações públicas, eu estava há 10 anos atrás, aí do outro lado. Não faz muito tempo, mas eu também tinha Orkut. Então, para vocês entenderem que, de fato, as coisas acontecem muito rápido. Eu me formei, então, há 5 anos, eu sou formada pela URGS. Depois eu fui buscar, uma especialização, eu tenho um MBA em Marketing Estratégico. E hoje eu, de novo, sou estudante. Hoje eu sou estudante de Ciências Sociais, porque, assim como os colegas falaram, eu concordo que a nossa área ela é muito ampla e ela nos dá possibilidades de falar e trabalhar com muitas coisas. Então, entender um pouquinho mais sobre a sociedade, eu acho que também faz parte da nossa profissão. E aí, quando eu fui buscar uma outra graduação, o pessoal começou a me perguntar, tá, mas então tu não quer mais ser relações públicas, tu quer mudar de área? Não. É porque eu acho que a nossa área, então, por trabalhar com públicos tão diferentes, a gente buscar outros tipos de conhecimento só agregam para a nossa profissão. Então, não foi uma mudança
de área, uma mudança de profissão, enfim, eu fui buscar mais conhecimento para poder agregar de fato ao meu trabalho no dia a dia. E aí eu acho que todo mundo se apresentou, vocês também já escutaram o pessoal e os colegas direto lá da Bahia. E aí eu queria agora fazer uma perguntinha para vocês. Quem aqui conhecia o Fantástico Mundo RP? Quem segue a gente já nas redes sociais? Olha, adorei. Porque então, assim, ó, quem não segue ainda, por favor, começa pelo Instagram, porque a gente tem uma surpresinha para vocês. Então, é só uma lembrancinha, tudo muito de leve, mas a gente queria provocar, então, vocês... primeiro, todos os perfis abertos. A gente queria convidar vocês, então, a postar uma foto dessa aula inaugural. E aí, com a hashtag Fantástico Mundo RP, bem óbvio da nossa parte. E aí, então, ao longo aí da nossa fala e depois, acho que das perguntas dos colegas, a gente vai acompanhando as curtidas nessa foto, por isso que a foto tem que ser... o perfil de vocês tem que ser aberto para a gente poder acompanhar lá o uso da hashtag, e aí depois a gente tem uma lembrancinha do blog para compartilhar, então, com aquela foto mais curtida. Então, vamos lá, todo mundo... A dica 1 é seguir o blog, então, nas redes sociais, começando pelo Instagram, a gente quer uma foto e usando a hashtag, então, do Fantástico Mundo RP, e aí agora tem que pedir like para os amigos, né? Tem que pedir like, todo mundo lá, então, para ganhar no final a nossa... lembrancinha aí do evento de hoje. Exclusiva, hein? Porque foi fabricada ontem, inclusive. Em primeira mão. Hoje nós buscamos. Pessoal, só para... Antes de... Já tomamos conta aqui do negócio. Então, Vamos tomar conta junto. Só para explicar um pouquinho para vocês do blog, né? Que quando surgiu em 2012, a gente estava falando do Orkut, mas até falando em plataforma de blog, né? A gente já está na 3ª plataforma. A gente começou com o WordPress, que era o que tinha de mais top of mind na época. Era bem legal, assim, tinha muitas coisas que a gente conseguia fazer no próprio WordPress. Depois a gente passou, então, a utilizar um site, né? Então, era fantasticomundorp.com.br. E aí, agora, ano passado, migramos, então, para essa nova plataforma. Então, não só rede social, né? Mas... como um todo, assim, a gente teve algumas modificações ao longo desses 6 anos, né? Não, eu ia dizer que, além da mudança da plataforma, se vocês olharem lá pelo Facebook, no material, vocês vão conhecer a primeira marca do Fantástico Mundo RP. Vocês vão poder ver... Era azul, gente. Azul o por causa pessoal do que integrava lá atrás, né? Onde é que foi? Gente, Frederico, né? O pessoal é lá de Frederico Westphalen. A gente que começou esse blog. É o FSM de Frederico Westphalen. Então, a gente foi a 2ª turma de Relações Públicas lá da UFSM Frederico. Certo, vocês então... conseguem ver a primeira carinha também de como que era o blog. Todo mundo lá acompanhando os slides, pessoal? Certo. Eu quero agradecer, então, pela exposição de vocês, tá? Novamente pela presença aqui. E já que a gente fala tanto da questão, até o tema do nosso evento é o RP na era da informação digital, eu quero trazer para a nossa realidade política hoje. Vocês, com a experiência que vocês têm no blog de vocês, nas mídias em que vocês administram, como que o Relações Públicas tem que agir para hoje conseguir dominar todas essas informações que estão rodando nas mídias nesse período eleitoral? Eu particularmente, assim, eu tenho me focado mais nas mídias sociais voltada à questão de conteúdo, né? E para mim, eu até participei de alguns cursos que abordavam muito a questão de fake news. Foi um que teve em São Paulo. Então, tudo que eu vejo, eu antes quero ver se é verdade, antes de compartilhar, ou antes de fazer qualquer coisa, ou de levar como uma verdade absoluta, para ver se aquela informação é verídica ou não. E outra coisa, em relação à questão política, já que você trouxe isso, eu tenho utilizado, para saber se é verídico ou não, um programinha que vocês podem baixar aí no computador, no celular, que é o detector de ficha de político. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, o que eu faço? Quando eu vejo alguma coisa e eu quero saber se aquilo é verdade ou não,
Antes eu vou lá e faço o teste no programa, ele traz tudo o que está relacionado a essa questão mais verídica, né? Se isso é fato ou não. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Tem as pessoas, claro, que defendem algumas siglas, defendem outras, mas quando a gente é um coletivo, a gente acaba não trabalhando com essas informações dentro do nosso blog, né? A gente até pode falar de alguma abordagem com conhecimento científico, mas a gente acaba não buscando isso. Eu, Kellen, pessoalmente, acabo mais tentando ver se é verídico ou não, né? E uso mais como informação para mim do que para ficar compartilhando. Mas é uma postura minha, não tem uma relação nenhuma com o blog. No blog a gente tenta trazer conteúdos, que nem eu fui fazer um curso em Brasília de SEO, e a matéria que eu fui atrás para escrever e para traduzir em outras palavras o que é o SEO e qual a importância de ele ser utilizado hoje nas redes sociais, e não só nas mídias sociais, mas assim no próprio site, porque a gente acaba direcionando os nossos materiais das mídias sociais. Hoje a gente direciona ele muito para a página, porque eu não tenho segurança de que o Mark vai manter o Facebook por um tempo. O meu Orkut evaporou, né? Então, eu não sei quanto tempo. Eu entrei no Facebook pela Fazendinha, não sei se vocês lembram da Fazendinha. Eu cuidava daquelas plantações e acabei entrando. Então, eu não sei se eles lembram, ou se eles só sabem que existiu, uma ou Fazendinha. Se alguns nem sabem o que é isso, né? Tinha. Pode ser. Né, mas eu entrei pela Fazendinha. Então, o que a gente utiliza essas plataformas? Elas são mais para direcionar para onde a gente tem o nosso conteúdo. Então, a gente utiliza o Instagram, traz coisas novas, mas aborda informando que lá no nosso portal, no nosso blog, vai ter determinado conteúdo. Certo. Né? Essa parte política é mais para informação pessoal, ou, claro, se for escrever algo baseado na obra de Gaudêncio Torquato, que falou sobre a questão mais direcionada ao papel político do profissional, de assessoramento, a gente vai abordar assessoramento político, mas não necessariamente trazer informações relacionadas a... Não é questão de trazer informação, mas a questão do posicionamento do profissional. Acho que é. Mas Mas eu posso contribuir, enfim, rapidamente, porque eu acho que o que a Kellen está querendo dizer é que a gente também, enquanto blog, eu não vou dizer que nós somos apolíticas, mas quase isso, porque a gente, enquanto produtoras de conteúdo para o Fantástico Mundo RP, a gente pode trazer alguma visão de como o profissional de relações públicas é importante nesse processo eleitoral, principalmente pensando em assessoria política, mas a gente não atua diretamente nessa forma. Então, eu acho que nesse assunto, quando a gente está falando de política, a gente tem dois viés, né? A gente pode trabalhar, então, tanto a visão política do profissional de relações públicas como um assessor político. Eu vou dizer que eu, quando fui fazer relações públicas, o meu desejo era ser assessora política. Eu gostava muito de política, vim de uma família de pai que trabalhava com política, e as pessoas diziam, quando eu saía com ele, todo mundo dizia, nossa, mas teu pai é relações públicas. Não sabia o que era relações públicas, e as pessoas ficavam falando que relações públicas porque ele conhecia muita gente, porque ele era envolvido com a política. Então, eu fui fazer relações públicas com essa vontade da assessoria política, mas aí depois, enfim, acabei mudando um pouquinho da carreira, e aí hoje, como tem uma visão mais organizacional, eu acho que o RP também tem um segundo papel, pensando no RP dentro da organização, num momento político. E aí eu acho que as marcas e as organizações, hoje em dia, elas procuram ficar muito mais neutras nesse sentido, pensando no Brasil, principalmente nesse momento atual, aí, muito incerto na política e com as posições muito divididas e extremistas entre esquerda e direita. Então, eu diria que para as organizações a dica é ficar mais neutra possível. Agora sim, pergunta respondida. Obrigado, tá? Prof, vamos passar, não sei se tem algum questionamento na live, se o pessoal quer responder alguma coisa, quer perguntar. Tá. Acho que eu só tenho uma frase aqui certo. Que está na nossa apresentação, se alguém está olhando ali no Face, que acho que na apresentação também temos uma foto com a Kunch, gente. Então, realmente é uma pessoa que
que é importante, foi importante para a nossa formação e por isso que a gente acho que ressalta e fala de novo sobre ela, né? Mas a frase que eu queria trazer para vocês e deixar é que se há pessoas, há relações públicas. Né? Então, é isso que a gente tem que... Quando a gente até estava falando antes qual o perfil que a gente tem que ter e como é que é o nosso posicionamento no mercado. Então, a gente sempre vai existir, né? Onde existem pessoas, vai existir relações públicas, vai existir as questões políticas e vai existir uma gama enorme de outras atividades que a gente vai ter que estar sempre se adaptando, mas a gente vai estar sempre, de alguma forma, podendo contribuir. Eu vou, então, a gente está com o tempo meio apertado, mas eu gostaria de passar para o pessoal que está aqui. Perguntas, pessoal. Vamos lá, vamos interagir também com o pessoal lá da Bahia. Eles estão acompanhando, não sei se estão escutando, o áudio está ok? Mais ou menos? Então, quem quer fazer a primeira pergunta? Thaís. Não. Puxa a frente, Thaís. Só peço que tu venha ali com a nossa colega. O pessoal lá da Bahia também. Estamos ouvindo. Isso, tem que ser ali. Eu trabalho com comunicação interna e a gente percebe que o face-a-face, o relacionamento organizacional, está cada vez mais preciso. E quando a gente fala em engajamento, todo mundo pensa só na área digital. O que vocês pensam também nas relações humanas e o face-a-face? E qual a diferença que o Relações Públicas pode fazer para isso? Na comunicação interna, eu trabalhei um bom tempo com isso, com comunicação interna e do marketing. Estou te ouvindo daqui. E hoje ainda faço uma dessas frentes. O que a gente trabalha? A gente trabalha com algumas frentes de comunicação. A principal, face a face, é o líder. Então, a gente tem que preparar o líder com canais específicos, informando ele que as ações vão acontecer, para que ele saiba, no momento que a comunicação solta a informação institucional, para que ele saiba, o colaborador possa tirar dúvida com ele, vai questionar, aconteceu tal coisa, sim, vai ter isso funciona desse jeito. Ou até, no momento, a gente acaba utilizando as reuniões de segurança com as áreas que não têm tanto acesso à tecnologia, e nessas reuniões de segurança são passadas informações importantes, que são as DDS, que são os diálogos diários de segurança, as DSS semanais, né? Mas que são passadas algumas informações do líder diretamente ao liderado, que é, muitas vezes, aquele colaborador que não vai estar todo dia na frente do computador. E hoje, a gente tem, onde eu trabalho, daí a gente acaba saindo um pouquinho do blog, nós temos um aplicativo, porque, imaginem, a parte de comunicação relacionada a eletricistas. Os eletricistas passam em atendimento, nós atendemos mais de 66% do Estado. Né? E são mais de 3 mil pessoas, quando falo em público de campo, que hoje têm acesso e que podem baixar o aplicativo no celular, e as mesmas informações que a gente trata dentro da empresa, né, elas passam para eles aqui no aplicativo. Só que ele é liberado com o usuário e senha, que é o login do crachá, né, o número do crachá e com a senha que ele utiliza quando está na empresa para poder fazer o acesso. E ele pode baixar o aplicativo no próprio celular pessoal, e sempre que ele está no ambiente da empresa, a TI liberou para que eles consigam acessar o Wi-Fi. Então, eles não acabam não utilizando a banda de internet deles e podem acessar. Né? Mesmo que eles estejam dentro do veículo de frota, no veículo tem acesso, porque as comunicações são feitas online diretamente com o eletricista para que ele possa fazer os atendimentos. Então, a gente utiliza um pouco da mídia digital, que foi introduzida vai fazer um ano, que foi lançada a plataforma. Não, foi em outubro. Vai fazer um ano em outubro que iniciou essa experiência com a plataforma, e cada vez mais a gente tem utilizado, e a gente consegue direcionar para o público, que nem quando é uma informação de São Paulo, fica direcionado para o grupo CPFL São Paulo. Agora, a gente vai ter rodeio de eletricistas aqui no Rio Grande do Sul, então a gente consegue direcionar tanto para eletricista quanto para leitura e entrega de contas aqui no Estado mesmo. Eles baixam o aplicativo e conseguem acompanhar quem que foram os selecionados para a prova, quando que vai ser. Então, a gente acaba utilizando, sim, plataformas digitais, mas a comunicação face a face através do líder, além dos outros canais. Sai um pouquinho do blog, mas...
Olha, as relações institucionais dentro das organizações, as relações entre setores, entre hierarquias, as relações dentro das organizações é uma das nossas primeiras atividades, né? Antes do digital, antes desse mundo que nós temos hoje, nós trabalhamos com isso. E uma coisa assim que é curiosa de se pensar é que na nossa literatura de relações públicas, a gente sempre vê o RP que trabalha no local ideal, né? Que trabalha naquela grande organização, que é dividida entre vários setores, que tem um setor só de relações públicas e que é um multinacional que tem dinheiro para investir. E não é sempre assim. Hoje, a atividade de relações públicas ela está começando e às vezes a gente tem que explicar que não, isso aqui é uma atividade de relações públicas, isso aqui não é atividade de comunicação, não, é de comunicação e relações públicas. E a atividade de relações públicas dentro das organizações é de suma importância, de extrema importância. Por quê? Porque o contato face a face, o contato diretamente com o colaborador vai te trazer um feedback que talvez no digital não te traga. Porque percebendo a ambiência, percebendo o ambiente, o dia a dia de uma organização, você vê macetes, você vê costumes, vê a cultura organizacional de uma outra maneira. Você está lá dentro, você vê o que acontece. Então é de extrema importância. Bom, eu gosto de dizer que se na rua a gente briga com jornalistas, dentro de casa, na empresa, a gente briga com RH. Porque tem, tem esse problema ainda do RH achar que a comunicação interna é deles e a gente dizer que é nossa. Para mim, é uma das áreas da comunicação mais importante, a comunicação interna, porque é o seu público que faz a sua comunicação chegar ao seu cliente. Então, se você não tem um funcionário que está bem, se você não tem um ambiente organizacional muito bom, o retrato lá fora vai ser terrível. Eu gosto sempre de contar a experiência. O meu TCC foi sobre analisando os discursos da Odebrecht na Lava Jato. E uma coisa importante aí, falando de comunicação interna, é que enquanto o externo estava lá metendo um pau na Odebrecht, toda vez que a gente analisava a comunicação lá, algum post da Odebrecht, todos os funcionários da empresa estavam ali dizendo que não, a Odebrecht é a melhor empresa para trabalhar, o que está fazendo é injustiça. Então, acho que enquanto área da comunicação, talvez seja uma área que não seja tão valorizada, mas seja uma das áreas mais importantes da comunicação. É a comunicação interna, que é a comunicação de casa, que é aquele público que você precisa estar bem perto a comunicação, estar usando essa comunicação de forma que é bastante importante, e importante lembrar que endomarketing e comunicação interna são coisas diferentes, vocês vão aprender isso, eu acho. Acho que sim. E uma das nossas atividades primordiais, né, é o relacionamento entre os públicos. Ouvir o stakeholder, ouvir a pessoa que está lá embaixo também, e tentar mediar esses públicos, os interesses de cada um e combinar esses interesses. Só uma curiosidade, um dos clientes da agência que eu trabalho é uma Santa Casa de Misericórdia, que é um hospital filantrópico. E aí, pensando internamente a comunicação deles e levando para o digital, criamos uma estratégia de postar nas redes sociais os funcionários, as equipes de funcionários. E ao invés de começarmos pelos médicos, começarmos pelos diretores, começamos com a equipe de limpeza, valorizando o funcionário na rede social, mostrando o funcionário, botando a cara do colaborador na rede social. Isso tem uma interferência não só ali na rede social, não só no engajamento, não só no compartilhamento, mas dentro da organização também, porque ele se vê, ele se sente representado, ele cria um sentimento de pertencimento. Então, a forma de você colocar a mídia digital, o RP digital, junto com aquilo que está dentro da organização. Então, dá para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Certo. Próxima pergunta. Por favor. Boa noite, gente.
E a quem tu direciona ela, tá? A minha pergunta é para o Jô, ali da Bahia. Oi. Eu queria saber de ti, qual foi em que momento assim tu percebeu que o teu, né, até então hobby estava se tornando um trabalho? Primeiro, esse sotaque é muito fofo, meu Deus do céu. Que amorzinho esse sotaque. O momento que eu percebi que não era só um hobby, não era só um post, por quando eu comecei a estudar as teorias de comunicação na faculdade, quando eu entendi o que era comunicação e o que era comunicação estratégica. Eu entendi que se eu usar uma hashtag diferente, por exemplo, em uma campanha política, aquilo pode ter um alcance muito maior e pegar muito mal para o meu cliente. Porque eu entendi que uma foto não é só uma foto, que uma foto ela passa diversas mensagens, diversos símbolos, diversas culturas também em uma foto. Então, eu percebi no iniciozinho da faculdade mesmo, em teorias da comunicação que a gente pega nos primeiros semestres, que o hobby que eu pensava ser como hobby poderia ser trabalhado de forma estratégica. E quando eu me vi dentro de uma literatura que não fala diretamente de redes sociais, mas que fala de comunicação estratégica. E aí, o feeling de ligar uma coisa a outra e dizer, não, peraí, tem gente trabalhando com isso aqui, tem agências hoje em dia trabalhando só com isso aqui, e não é só um hobby. Eu preciso me especializar, eu preciso estudar cada vez mais, eu preciso ter a noção, vamos dizer assim, o senso de que aquilo que eu faço tem um peso, que aquilo não é só uma postagem, que aquilo não é só um hobby que hoje eu acordei e disse, não vou fazer hoje. Entende? Ela agradeceu. Próxima pergunta. Vamos lá, pessoal. Tenho certeza que vocês estão cheios de dúvidas, mas têm vergonha de vir perguntar. Manda um bilhetinho. Manda um bilhetinho. Eu posso complementar a pergunta anterior, não é essa, a primeira ainda de comunicação Claro. interna. Me controlei para não falar, mas já que deram um tempinho aqui, eu queria... só que bem na tua vez. Eu queria só trazer uma provocação para vocês nesse sentido. A gente falando aí de comunicação interna e a gente está falando aí de transformação digital, do desafio que o profissional de relações públicas tem nesse momento de trabalhar a comunicação interna, pensando que os seus colaboradores hoje são pessoas como nós, que estão aqui e que se informam hoje através das redes sociais. Então, hoje quem é que consome notícias ainda através daquelas antigas revistinhas organizacionais que a gente tinha, aqueles veículos impressos, né? Então, que hoje a nossa comunicação mudou e que o colaborador, quando ele entra, passa dos muros da empresa, entra dentro da organização, ele não mudou. Então, ele continua consumindo informação do mesmo jeito que ele consome enquanto pessoa física. Ele quer consumir informação através do seu celular, ele quer escolher o meio de comunicação que ele vai consumir essa informação. E que as empresas também precisam se transformar e precisam pensar em novos canais para falar com seus colaboradores. E que eu acho que essa transformação digital ela nos trouxe também esse desafio interno, que é pensar como é que eu vou conseguir passar essa mensagem para o meu colaborador de um jeito interessante, porque se ele consome informações de outra maneira na sua vida pessoal, quando ele está aqui dentro da empresa, ele também quer consumir informação desse mesmo jeito. É multimídia, né? Então, assim, hoje a gente trabalha muito com uma rede de canais integrada, pensando isso no digital, e passando desse ponto de engajamento, hoje a gente já fala em tentar buscar um vínculo com esse colaborador. Eu acho que, ainda na tua pergunta sobre a comunicação direta, que é mais focada com o gestor hoje, o líder, ele é extremamente importante com a comunicação face a face, mas o líder, a gente inclusive tem uma discussão teórica de se é canal ou não é canal, porque o líder a gente não controla. Eu não controlo se ele vai passar, de fato, aquela informação para a equipe dele, ou como ele vai passar, qual é o tom de voz que ele vai passar. Então, eu acho que o nosso principal desafio é garantir, através dos nossos canais, que aquela informação estratégica da empresa, que é a informação da liderança, ela chegue em todos os colaboradores, independente da liderança média.
Então, eu colocaria nesse momento de transformação digital esse como nosso principal desafio. E até complementando, e quase, né, o Rodrigo aí só olhando, por isso que a gente acaba informando e orientando o líder, mas alimentando o canal. Porque o líder vai também ter que ter aquela informação e saber o como tratar aquela informação, porque ele vai receber a informação oficial. Uma coisa não substitui a outra. Não, tem as duas frentes. O líder ele tem que estar preparado, para a gente também não, para a equipe não saber antes dele, né? Mas da mesma forma, ele, para garantir que a informação chegue, a gente tem que utilizar os canais. E só para fechar rapidinho, vocês devem ter visto que nós temos rodando desde o dia 20, teve o lançamento de uma campanha que é Luz, o nome dela, se vocês olharem na página da RGE Sul. Essa campanha ela começou com o start, só para falar que a comunicação é interna e externa ao mesmo tempo, tá? Ela começou com um start pedindo quem eram as pessoas que tinham o sobrenome Luz na comunidade e internamente. Então, foi feito o levantamento de todos os colaboradores com o sobrenome Luz e, ao mesmo tempo, o levantamento da comunidade que se inscreveu lá com o nome Luz. As pessoas da comunidade, tanto aqui do estado do Rio Grande do Sul quanto lá de São Paulo, elas foram reunidas em Campinas, receberam passagem aérea, ó, venha, e foi feita a gravação com elas de qual a importância do Luz no seu nome, que a resposta a essa campanha, com gente daqui. Até a pessoa que se inscreveu, teve uma pessoa de Passo Fundo, que é a que está participando. E, coincidentemente, dentro da empresa tem muita gente com o sobrenome Luz também. Só que nós temos, de modo incrível, uma pessoa cujo nome é Thomas Edison. E é colaborador. Então, a gente fez internamente um vídeo, gravamos um vídeo da importância do nome Luz com o Thomas Edison, né, para trabalhar a campanha de comunicação interna. E nesse material, nesse vídeo, além de ele estar falando do porquê da campanha Luz e anunciando que ia ter o lançamento no dia 20 da campanha Luz, de modo geral, para todo o grupo CPFL Energia, ele também anunciou todos os colegas que têm o sobrenome Luz dentro da empresa. Então, foi feita uma campanha casada, tanto interna quanto externa. E essa campanha está no aplicativo, eu fui mostrar antes para a colega o aplicativo. Ela fica tanto no aplicativo que os eletricistas e leituristas têm acesso, quanto nas mídias, no portal de intranet, né? E quanto no Facebook, essas mídias circulam, todas caminham juntas. E é isso que está acontecendo com a comunicação. Então, muitas vezes a gente aborda a comunicação interna, ela vai estar interna, mas ela tem esse viés com a externa. Então, a gente tem que relacionar tanto a comunidade que foi que postou lá e colocou meu sobrenome é Luz e foi convidada e eles foram filmados para participar da campanha. Se vocês olharem, são pessoas normais do dia a dia que têm o sobrenome, que participaram dessa campanha, e internamente da mesma forma. Então, a gente acaba fazendo o vínculo tanto com quem é cliente, quanto o vínculo com o público interno. Então, esse é só um exemplo que é bem atual. Pessoal, vocês têm que nos cortar. A gente gosta muito de falar. Temos... Sofia? Sim, por favor. Enquanto a Sofia vem, eu vou dizer que ainda dá tempo de ganhar uns likes lá, hein? A disputa tá acirrada. Eu tô aqui. São meio surdos lá. Tá bom. Boa noite, então, pessoal. A minha pergunta é para quem quiser responder, mas eu acho que eu vou acabar direcionando para as gurias casualmente. Eu tenho uma certa dificuldade, uma dúvida, quanto a como a gente faz para nós nos consolidarmos como profissionais de comunicação em um ambiente hoje onde todo mundo faz comunicação, todo mundo é responsável pela comunicação. A gente vê conteúdos em muitos canais, em muitos lugares, alguns, por várias razões, se diferenciam dos outros e não necessariamente são feitos por profissionais de comunicação. Então, a minha dúvida é essa. Como vocês acham que vai se encaminhar esse mercado daqui para diante? E que dica vocês dariam para que a gente possa se consolidar como profissional de comunicação, consiga se diferenciar nesse ambiente onde hoje todo mundo faz comunicação de muitos jeitos, algumas são aderentes, outras não, e como a gente lida com canais oficiais e não oficiais? Isso aí. Vou só perguntar, vocês ouviram aí de longe? Acho que não, né? Sim. Pode começar. Ouvimos. Tá, então eu vou... Quando ela começou a pergunta, eu já me reconheci aqui, né?
Porque esse é um grande desafio, sim, que a gente tem em empresas de diferentes portes. Porque eu trabalhei antes numa empresa bem pequenininha, onde eu era equipe. Hoje eu trabalho numa empresa bem maior, onde a nossa equipe lá tem 50 pessoas, né, Rafa? Então, assim, tanto em uma quanto em outra, isso é uma realidade, tá? Então, não é uma coisa que é impressão tua, isso eu já notei que existe. Todo mundo sabe fazer comunicação, todo mundo... Então, assim, não sei por que eu estudei 4 anos, se todo mundo sabe fazer tão bem quanto eu, né? Então, mas... enfim. Então, eu acho que a gente... Só que, assim, a gente acaba comprovando um pouco da nossa... da diferença que tem tu ter estudado, tu ter conhecido todas as teorias, enfim, se aprofundado mais em toda essa área de comunicação no teu dia a dia. É uma coisa que tu acaba comprovando com as tuas entregas. Todo mundo sabe fazer um evento, né? Mas chega na hora e todo mundo se apavora com fazer um evento e corre atrás, né? Sempre tu tem que ajudar a resolver. Então, acho que essa entrega ela vai se mostrando a cada dia, assim, e a cada questão que a gente tem, seja de comunicação, seja mais voltada para evento, enfim, então a gente acaba sempre sendo procurado e vira referência por uma questão de que de fato, porque quando dá problema, aí às vezes as pessoas lembram da gente, né? Mas na segunda vez eles não vão lembrar antes de dar problema, porque ninguém quer ter problema. Então, acho que um pouco isso, e aí para complementar a resposta, a gente também tem que ter cuidado com uma outra questão, que é a seguinte: se a gente não começar a criar ferramentas e instrumentalizar cada vez mais o nosso trabalho, os administradores, enfim, outros profissionais vão acabar, sim, ocupando um espaço que hoje é nosso ou que poderia ser nosso ainda no futuro. Porque, se eu não me engano, foi numa das palestras da BRP que eu ouvi sobre isso também, que o pessoal trouxe muito essa questão. Outras pessoas estão criando as ferramentas que a gente está usando. E por que isso? Porque a gente não está fazendo. Né? Então, de alguma forma, a gente vai ter que começar a se movimentar mais também nessa questão de criar processos, ferramentas, para que a gente possa instrumentalizar melhor o nosso trabalho, porque a gente também, é a gente que vai usar aquilo, então, se a gente conseguir começar a criar essas ferramentas, elas também vão ser melhores para nós. E a gente vai, então, conseguir não só conquistar esse espaço, mas manter esse espaço que hoje a gente já tem e se diferenciar cada vez mais dentro dele, né? Certo. Fernanda, obrigado pela contribuição. E eu gostaria de direcionar também a pergunta para o Jô. Vamos ver o que tu consegue nos agregar também. Sofia, você trouxe uma questão muito importante aí, viu? Aqui a gente também teve esse questionamento de que todo mundo faz comunicação hoje em dia e que como é que a gente se coloca nesse mercado. Primeiro, Sofia, nós somos uma profissão, uma das primeiras profissões regulamentadas. Então, nós temos mais de 100 anos aí no Brasil. E você está entrando agora para um curso de relações públicas, comunicação com relações públicas, e vamos pensar a comunicação de uma comunicação integrada. Então, pensando na comunicação integrada, o jornalista tem a parcela dele no mercado, o PP tem a parcela dele no mercado e nós temos a nossa também. Agora, uma questão que eu acho que a gente tem, e a gente, enquanto estudante, tem que tomar para si, para lutar, é chegar junto aos nossos conselhos regionais de relações públicas de nossos estados e lutar para que em editais, por exemplo, de empresas grandes que têm atividades que dá-se a jornalismo e que é de relações públicas, como comunicação integrada, que mude e que fique em relações públicas, porque é da nossa profissão, não é de jornalismo, é de relações públicas. E de atividades que dão o nome de setor de comunicação, não, é de relações públicas. Então, acho que é muito da nossa luta também, enquanto estudantes que estamos na academia, pressionar os órgãos superiores a lutar, porque eu sei que a gente não temos ainda uma estrutura como a de engenharia, por exemplo, mas se o cara ele assina uma obra e ele não é engenheiro, é embargada a obra, entende? Então, para a gente procurar lutar pela nossa profissão. Eu penso um pouco que nós temos o nosso espaço no mercado, nós estamos
começando a ter um reconhecimento maior no mercado, muito pelas mídias digitais, mas temos um problema também em mídias digitais, porque a pessoa foi blogueiro, se coloca lá como relações públicas, e não é assim. Com relações públicas, ele estuda para isso. Ele fica 4 anos, 5 anos na universidade para isso. Então, acho que a gente tem que se posicionar enquanto estudantes, a gente tem que se posicionar do trabalho pequeno, mesmo dentro de casa, ó mãe, ó pai, relações públicas é isso, ó amigo, relações públicas é isso. E procurar propagar o que é relações públicas, porque se a gente não se reconhecer enquanto relações públicas, o outro não vai reconhecer a gente. Certo. Próxima pergunta. Eu, de novo, enquanto vem a próxima pergunta, eu vou complementar bem rapidinho, tá? Dandara, Bem a gente tem uma perguntinha ali. tem. É só uma frase, bem rapidinho mesmo. Eu acho que a principal dica nesse momento é seja um RP de si mesmo. Então, assim, mostre o seu valor estratégico Tem dentro um da blog. organização. Tem um blog. Tá. Ajuda muito. Exatamente. Procure, enfim, meios para mostrar o quanto o teu papel é estratégico dentro da organização. E veja esse cenário de que todo mundo é comunicador e que todo mundo fala e tem canal para isso como uma oportunidade. Porque eu acho que uma grande dificuldade da nossa área é quando a gente não tem informação, quando a gente não sabe o que as pessoas estão falando. Então, eu acho que se todo mundo está falando, e se todo mundo é comunicador, a gente pode ver isso, então, como uma oportunidade, colher isso que está todo mundo falando e tentar usar isso ao nosso favor, ao favor da estratégia da organização. E fica o convite, nós temos um espaço no blog que é autor convidado, tá? Todas as terças a gente tem texto sendo publicado de autores convidados. Convidei a colega antes e fica o convite estendido a todos vocês. Encaminhem lá para o nosso e-mail, é fantasticomundorp@gmail.com, ou entre em contato com a gente pelas mídias sociais e a gente vai estar respondendo para vocês. Enviem o conteúdo daqui a pouco. Esse questionamento que está sendo feito aqui pode ser um conteúdo que a gente vai estar abordando lá e podendo envolver muito mais pessoas nessa questão. Fechei. Antes da Dandara fazer a pergunta, a gente tem uma pergunta da live que eu gostaria de direcionar para o Jô. A pergunta da Ana Isaia Barreto. Qual o maior desafio em trabalhar com relações públicas digitais? Oi, Ana. Olha, Ana, o maior desafio é porque a gente acha que, por a gente ter nosso perfil, né, na mídia digital também, a gente ter um perfil que a gente produz conteúdo para ele, assim, de forma esporádica. Vou tirar uma foto, vou postar. Vou postar o meu momento de família. A gente acha que para direcionar para um cliente vai ser fácil assim também. Mas não. Acho que o maior desafio do Relações Públicas como social media é manter-se sempre atualizado e manter-se sempre com gás, sempre com ânimo para produzir. Por quê? Porque é muito complicado, não é uma rotina fácil. As pessoas pensam que é uma rotina fácil, mas não é uma rotina fácil de social media, de produzir conteúdo. Você produzir conteúdo de um determinado cliente não é fácil. Você produzir conteúdo de uma campanha política, que a agência que eu trabalho está fazendo agora, também não é fácil. Porque você está lidando com outra cabeça, você está lidando com outro cliente, e às vezes você tem aquela ideia, meu Deus, esse cliente tem que ter esse tipo de tônica, tem que ter esse tipo de perfil, mas o cliente não quer. E aí é mais engessado, e aí você tem que pensar de uma forma diferente. O mais complicado, Ana, é você dizer, olha, eu estou fazendo isso por isso. Eu estou pensando nesse post porque ele é estratégico. Eu estou pensando o post do funcionário da limpeza porque ele vai trazer para a sua organização aí dentro um clima organizacional melhor. É mostrar que não é só um post, não é só uma rede social. Pelas redes sociais serem novas e estar sempre se atualizando e todo mundo tem rede social, todo mundo pode postar, não é igual a televisão que a Globo vai para produzir o que vai postar, que a Band ou que o jornal vai colocar. Não, todo mundo hoje produz para rede social. É mostrar o seu diferencial enquanto relações públicas. Então, o maior desafio para mim é esse mesmo. É manter-se animado, para manter o gás para produzir conteúdo, porque é uma produção desgastante. Você tem que estar sempre pensando em estratégia, sempre pensando como vai mostrar para o seu cliente que aquilo ali é um post estratégico, não é só uma postagem, não é o que ele vai mandar, eu quero que poste esse card porque é esse card. Não é bem assim. E aí entra muito do se colocar enquanto profissional, e aí já faz um link com a pergunta da coleguinha que fez, é se colocar enquanto profissional.
é chegar, não ser egocêntrico e não ser grosso. É chegar e dizer, olha, estou estudando para isso e é isso aqui. Acho melhor a gente seguir esse caminho aqui, com base nisso aqui. Você mostra que você tem relações públicas, você mostra que você está pensando estrategicamente em redes sociais, você mostra que não é só uma postagem. Ok, obrigado. Temos ali a nossa colega Dandara. Pode vir aí. A minha pergunta não é para ti, João, é para as meninas. Mas prazer. É mais. Poxa, querida, me deu uma cortada. Fugindo um pouco desse assunto de relacionamento empresarial, assim. Mas para saber de vocês, se vocês, não sei o porquê, como é que funciona o esquema de vocês, pagamento, essas coisas, mas só para saber se vocês sonham em um dia viver só do blog ou por que não vivem, se necessita financeiramente ou se necessita por outros motivos, por não ser esta área que vocês querem só viver, entendeu? Quer começar? Tá, eu vou começar. Contando a história triste. Eu vou contar a história triste, então. Mas que não é triste, que na verdade é feliz, né? O que acontece? A primeira vez que a gente ganhou dinheiro com o blog foi há uns 3 meses atrás, quando a gente fez uma promoshare, enfim, a gente fez uma parceria e rendeu um dinheirinho pra gente fazer uns brindes, tá? Nunca antes na história desse país havia nenhum real envolvido, porque a gente começou tudo isso muito na questão de ser um repositório de conteúdo, na época muito mais para nós do que para fora, e depois que isso se tornou, assim, teve uma proporção maior do que a gente esperava. E com esse grupo novo que a gente está, nunca nem falamos sobre isso ainda, né? Então, não se tem nenhum tipo de projeto para transformar o Fantástico Mundo RP em alguma coisa que traga dinheiro, porque, até então, o nosso objetivo sempre foi um só, que é produzir conteúdo e que é fazer com que as relações públicas estejam cada vez mais em evidência, poder contribuir de alguma forma com o nosso fantástico mundo das relações públicas. Então, há 6 anos já, e a gente nunca teve esse objetivo de ganhar dinheiro. E não que isso seja bom ou ruim, né? Não é essa a questão. Mas, assim, também não estamos direcionadas para esse caminho, por enquanto. No momento. Geralmente, o que acontece nesses 2 anos em que eu participo junto com as meninas, né? O nosso objetivo maior, pelo menos em conjunto, e o meu, é fortalecer a profissão, né? É fazer com que as pessoas, tanto o próprio RP, que muitas vezes acaba não sabendo explicar o que é que ele faz, né, ou quais as frentes que é possível atuar, para que o próprio Relações Públicas saiba de todas as frentes que tem, tanto que nós aqui, cada uma atua numa área diferente, né? Nós trabalhamos em organização, mas temos pessoas integrantes do blog que atuam em outras áreas, mas o nosso objetivo é dar visibilidade à profissão. Então, o que acontece? Em muitos momentos, nós recebemos cursos, formações, a gente participa de cursos e formações, tanto que a Rafa começou conosco, já participou do RP Week, fazendo a cobertura, então a gente acaba recebendo o conteúdo e fazendo a divulgação do conteúdo, né? Era mais uma relação de troca, permuta e conhecimento. Esse era o foco. Então, nós tivemos agora essa amostrinha que a Fernanda falou. Acredito que seja viável. Se tivesse um objetivo e o objetivo daqui 5 anos, por exemplo, seja tornar o blog algo rentável, é possível. Porque, como tem muitos seguidores, se vocês olharem lá na apresentação que está no Facebook, tem a quantidade de acessos que a gente tem, visualizações, se torna algo possível de vender. E hoje o próprio Facebook o próprio Google, dependendo, ele oferece para a gente colocar anúncios dentro do... Se vocês forem pesquisar a fundo as possibilidades, a gente consegue colocar anúncios. Seu post, sua matéria teve tantas visualizações, seu conteúdo está tendo tantas visualizações. Você quer liberar para que a gente possa vender anúncios e a gente recebe um valor? É possível, gente.
né? E todas essas, a ferramenta digital hoje ela nos abre muitas portas. Então, sim, daqui a pouco tem alguém que tem um projeto de trabalhar com isso, é possível, independente da frente. Nós lá, a princípio, tivemos o objetivo de gerar mais conteúdo, né, Fê? E só para complementar, até a gente recebeu até uma situação meio trágica, engraçada, mas meio trágica. Quando as meninas entraram, quando a gente fez a primeira seleção, a gente colocou um post, né, dizendo que estávamos com uma vaga aberta. E aí a gente recebeu, mais precisamente, uma reclamação enorme, dizendo que era um absurdo não ganhar nada para postar no blog, né? Então, assim, tem isso também. A gente faz, nosso slogan é um blog feito por quem e para quem ama relações públicas. Então, de fato, nosso objetivo nesse momento está bem desenhado, e sempre foi bem desenhado para ser produção de conteúdo, troca de conhecimento, para ter momentos como esse que a gente está tendo aqui hoje também. É possível, né? Existe sim essa possibilidade, mas acho que a gente também, enquanto RP, tem que ser RP de si mesmo, como disse a Rafa, e esse, para nós, é um canal sensacional que nos traz coisas muito legais dentro da profissão. A gente está sempre conseguindo conhecer coisas novas. Então, de fato, é feito por quem e para quem ama relações públicas. Mas é possível, né? Acho que poderíamos pensar nisso. Acho que, resumindo, é no amor. E o nosso pagamento não é em dinheiro, e eu acho que sim, em experiências, em oportunidades como essa. Eu acho que eu, em um mês do blog, posso dizer que já me abriu várias portas. O primeiro curso que eu fiz, enfim, ainda como pessoa física, não que a gente seja uma pessoa jurídica nesse momento, mas... e aí eu postei algumas coisas já no blog, o pessoal da organização do curso me convidou para fazer um outro curso com eles já, enfim, como troca, enfim, porque acha legal. Então, eu acho que o nosso pagamento, como a Fê disse, não é o nosso objetivo, mas a gente recebe muito, só não em dinheiro. Mas Ok. Mas é possível. E também, complementando, antes o Jô abordou a questão dos conselhos profissionais, né? Eu sou do Conselho de Relações Públicas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Vou dizer para vocês que tem eleições aí, é bem puxado. Quando eu entrei, eu não sabia qual o desafio que teria dentro do Conselho de Relações Públicas, e entrei no Conselho bem com esse mesmo objetivo do blog, que é poder promover a profissão, porque eu acredito que, se mais pessoas levarem o que a gente faz, o que a gente pode fazer de diferença, tanto na empresa, quanto na organização, quanto com a imagem pessoal, quanto com a organização de um evento, né, pela experiência que a gente tem, que eu poderia fazer a diferença também no Conselho. E o Jô comentou muito bem a questão de repassar para os conselhos profissionais a questão de quando tem alguma vaga que vocês percebam que tem algo que utiliza a informação do que faz o profissional de relações públicas, que está na lei. A gente recebe muita denúncia. Recebemos, inclusive, um jogador que recebeu o mérito de relações públicas em Santa Catarina. Ele era o cidadão... como é que é? Ele recebeu eu recebi a denúncia e compartilhei até com vocês. Ele recebeu o título de relações públicas de um clube de futebol, um jogador. Aí a gente tem que pegar o jurídico, ir lá, cobrar, sabe? É um trabalho bem... É muito constante. Vagas para concurso público, a gente fiscaliza, recebe denúncia, fiscaliza. Às vezes a gente recebe denúncia aqui e é de outro conselho regional, a gente repassa a denúncia para outro conselho regional. Então, o que eu deixo para vocês que estão começando agora... além dessa questão do aprendizado e de poder compartilhar conhecimento, sempre que vocês perceberem algo que está dentro da nossa legislação de atuação de profissional e que está direcionado para outra classe, outra categoria, outras pessoas falando, denunciem. Vocês são os olhos da profissão. E assim como a gente tem que promover a profissão no sentido de dizer o que a gente faz, a gente também tem o direito de ir lá e cobrar, no sentido de que as vagas e as oportunidades que tem, que conseguimos reverter várias, também se direcionem para os profissionais. Ok, fechei? Certo. Michele, voltou com nós. Eu gostaria... Voltei.
olha só. Depois de um tempo. Graças a Deus. Eu gostaria de repetir para ti também a pergunta que eu fiz para o Jô antes. Tá? Qual o maior desafio em trabalhar com relações públicas digitais? O maior desafio, eu vou tentar responder umas coisas que eu queria falar e não consegui porque caiu. Perfeito, perfeito. Uma pergunta que fizeram antes sobre... falando que tem muitas pessoas hoje em dia fazendo comunicação e tal. Uma coisa importante que foi a fala do nosso colega aí, sempre que tiver um profissional que não é RP, desenvolvendo função de RP, dá uma queixa lá no Conrep, no Confep, a gente precisa defender nossa profissão, é um começo importante e eu acho que o desafio para mim, o grande desafio de trabalhar com RP no mundo digital é a questão de estar sempre se atualizando. Porque aí eu vou repetir aquela história que eu falei no começo, de ter tido uma formação não voltada para o mundo digital, mas muito para o off. E aí a gente vai tentando, nesses 2 anos, o máximo que puder, trazer essa parte do digital que falta. Eu acho que a dificuldade hoje é ter literatura, principalmente de RP. A gente tem muita literatura no sentido de estudar para diversas outras áreas, escrito por profissionais de várias outras áreas, mas a gente ainda é muito carente dessa literatura em RP. Fica aí um apelo aos professores, por favor, escrevam para nós. E eu acho que é isso. Certo. Obrigado, então. A gente passa a palavra para a Lu. Eu quero direcionar minha pergunta para a Michelle e para o Jô. Já falamos de desafios, já falamos de cenários, de públicos. Eu quero saber de sonhos. Né? Eu acho que todo profissional almeja alguma coisa e eu quero saber quais são os sonhos de vocês para o futuro da nossa profissão. Arrasou, amiga. Eu acho que somos movidos, né, por esperanças e por metas e sonhos, e eu quero saber de vocês, ainda mais que vocês são de outro estado, e a perspectiva que vocês têm é diferente da nossa, e eu vejo que vocês estão muito felizes, e eu acho legal essas energias novas para trazer... Quê? Ah, é verdade. É o calor da temperatura e o calor humano. Não! Então, assim, quero que vocês comentem um pouquinho desses objetivos e sonhos e metas para o futuro. Eu acho que um sonho hoje que eu tenho enquanto graduando, que estou terminando o curso de Relações Públicas, é que nós tenhamos no futuro uma profissão onde os calouros, que eu fui calouro e os calouros que estão entrando agora, pergunto também, sobre o que é RP, sobre como é que faz RP. Tudo bem que uma dúvida sempre vai existir, mas que nós tenhamos um reconhecimento maior de mercado. Nós tenhamos o nosso lugar ao sol, ali tete a tete com jornalismo, ali tete a tete com publicidade e propaganda, que as agências e que as empresas nos vejam tão necessários quanto. E um outro sonho também é que haja literatura mais sobre relações públicas produzidas por nós aqui, mais Margarida Kuntes, mais Cândido Teobaldos, mais literatura sobre RP digital, sobre as relações públicas aplicadas ao mundo digital, que é necessário também, que não existe, é pouquíssimo, e quando fala mais sobre marketing do que relações públicas, e eu sinto falta disso, e eu sonho com isso, e que o nosso curso cresça cada vez mais, e que o Brasil também, aí é um eufemismo, que o Brasil cresça e que tenha várias organizações grandes, várias Petrobras, várias Odebrecht, que tenham espaço para todos os RPs e que a gente consiga aplicar, mas também que a gente tenha a visão de que as pequenas empresas também precisam de relações públicas, que os pequenos empreendimentos também precisam de relações públicas. O meu sonho é, se a internet não cair... Importante. Tudo isso aí que o Jô falou, mas acrescentando, ter uma carteira assinada como RP. Eu vou deixar isso aí porque é utopia para todo mundo. Mas é fazer a profissão ser reconhecida. Eu acho que esse é um desafio não só para RP, e aí desafio com sonho,
de que humanas seja uma profissão reconhecida. E eu falo também financeiramente, porque, infelizmente, a gente tem aquele preconceito na sociedade de que as profissões exatas são importantes, elas por isso são melhores remuneradas. Então, falando pelo lado financeiro também, é um sonho que as áreas de comunicação sejam bem remuneradas, porque aqui em Salvador é uma realidade bem triste, financeiramente falando, mas o meu sonho é que o RP encontre também outras formas de se propagar. A Ariane Feijó, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, procurem conhecer. Ela desenvolveu um método que é embalde PR, que é parecido, ou é uma ideia do embalde marketing. Então, é fazer com que essas novas formas de se fazer RP apareçam, que a gente consiga usar, por exemplo, o Design Thinking seria uma maravilha se a gente conseguisse associar as relações públicas, expandir mesmo, para a gente dominar o mundo, e as pessoas entenderem que no trocadilho todo mundo precisa de RP. Okay. E meninos e meninas, vocês que estão entrando agora, vocês são o futuro da nossa profissão. Eu estou saindo, também me vejo como um futuro da nossa profissão. E é importantíssimo que a gente entenda que o RP ele não é super-herói. Ele não vai entrar na organização e vai chegar a ser pronto para aplicar essa estratégia de comunicação, porque assim, a gente tem uma caixa de ferramentas. O nosso curso nos dá essa caixa de ferramentas para aplicar a diversas situações, mas o RP ele não é super-herói. Ele precisa que a organização esteja funcionando para as relações públicas atuarem bem. Então, vocês são o futuro, e eu espero que a gente consiga ter essa visão de que, mesmo não sendo super-heróis, nós somos importantíssimos sim, e nos colocarmos enquanto profissionais importantes no mercado. Outra coisa que aí é um sonho, e vai como conselho, aproveitando a fala de Jô, é um jingle aqui da Unifax, mas eles dizem que é para a gente viver a universidade. E é um conselho que eu dou, como egressa da universidade, de que vocês usufruam o máximo que puderem, suguem os professores até a última gotinha de sangue, eles gostam disso. E o que puderem... Olha, levantou a mão ali, olha, levantou a mão. O que puderem aprender, a universidade está aí para isso mesmo, para que a gente aprenda o máximo que puder, porque o mercado, você vai chegar no mercado mais preparado, apesar que já é outra fase da vida e que você vai perceber que é tudo muito diferente, mas se você se dedicar ao máximo durante o período da graduação, vocês vão ver como vai ser mais fácil. E sigam a página... E curtam a página e sigam o Instagram da RP da Depressão. Tive uma ideia, meu Deus, ideia brilhante. Manda lá pro direct que a gente está disposto a ouvir as ideias de vocês e aplicar as ideias de vocês. E a gente dá os créditos, e o importante, a gente dá os créditos que foi a ideia. Certo. Gente, eu posso só colocar vou fazer um comentário. Eles vão me tirar daqui, né? Vou eu e a cadeira. Kellen. Na realidade, eu ia mesmo solicitar que vocês, num tempo de 40 segundos, deixassem uma reflexão final, cada uma, claro. Pessoal, uma reflexão final para a gente depois tirar uma selfie com todo mundo, revelar o resultado, fazer o sorteio, tá? E então encerrar o nosso evento. E a gente fazer a entrega, né? Estamos acompanhando aqui. Isso aí. Do prêmio. Gente, o que eu vou deixar de... Vou aproveitar meus 40 segundos, então. O que eu deixo de recado para vocês? Leiam, saibam o que faz o RP, entrem nesse universo, naveguem ele. Por isso que eu gosto de escrever, porque escrevendo é como eu aprendo em dobro, não é só lendo. Eu acabo escrevendo e aprendendo mais com isso. Leiam muito, porque hoje eu sou a única dentro da área aqui no Rio Grande do Sul que é RP, e quando tem alguma questão, o pessoal me olha, ai, Kellen, como é que a gente faz isso? Eu tenho a resposta. Eu não sou obrigada a ter, mas eu tenho porque eu gosto da profissão. Então, quando eu gosto, eu tento buscar mais informações e eu consigo dar a resposta e consigo ajudar de uma forma tranquila. Não é, ai, meu Deus, o que faz? Não, funciona desse jeito. Isso aconteceu recentemente, e daí meio que acalmou assim, tá, é assim, beleza, então vamos fazer. Então foi muito bacana. Certo? Um abraço. Obrigado. Minha vez.
Acho que a minha mensagem é, complementando um pouco o que o pessoal falou, a Michelle principalmente, aproveitem essa época. Eu estou com um grupo dos meus colegas aqui acompanhando na live, e eles sabem que enquanto eu era estudante, eu dizia, desde o primeiro dia, meu sonho é me formar, eu quero me formar. Eu dizia isso o tempo todo. Aí, quando eu me formei, eu dizia, eu quero voltar para a faculdade. E hoje, né, passados 4 anos, assim, eu vejo o quanto foi importante e vejo o quanto eu consegui fazer, mas vejo também o quanto eu poderia ter feito mais, assim, ainda, porque é uma época muito importante, assim, é o que dá a base para a gente. Para mim, a experiência ela é fundamental, sim, de mercado, mas não tenho que substitua a vivência que teus professores estão te passando. Eu tive também o privilégio de ter professores assim com muita experiência de mercado que trouxeram muita coisa boa para a gente. Então é isso, assim, aproveitem esse momento. E o blog, né, é um exemplo muito claro disso. Porque, de fato, o que se a gente está aqui hoje falando para vocês, né, e junto com as meninas, isso aqui era um trabalho de aula, que a gente podia ter simplesmente feito de qualquer forma e teria começado e terminado naquele semestre, mas ele já está durando 6 anos e já está trazendo tudo isso, né, está trazendo muita coisa boa para a gente. Então é isso, aproveitem essas oportunidades que vocês têm na faculdade e não pensem que isso é uma coisa que vai terminar ali, né? Aproveitem as coisas da melhor forma possível, porque elas podem se tornar, então, elas vão seguir contigo por quanto tempo tu quiser, né? Uma coisa assim que não depende dos outros, depende da gente. Então é isso. Vou tentar obedecer 40 segundos. Eu acho que, como mensagem, assim, vamos tentar ser um pouco mais positiva nesses últimos segundos. E a dica que eu queria deixar para vocês no momento que a gente fala tanto de influencers por aí, tenham influenciadores. Mas influenciadores aqui mesmo dentro da universidade, tenham seus professores como seus influenciadores, tenham relações públicas e colegas que venham aqui conversar com vocês como influenciadores, porque eu acho que nos ajuda muito enquanto a gente está dentro da universidade. A gente vê quem já está lá fora e trabalhando como RP e, de fato, vendo que o mercado funciona. Eu sou uma pessoa super positiva para a nossa profissão e acho que, enfim, enquanto estratégicos dentro de organizações e para marcas e para pessoas, acho que a gente tem um futuro cheio de oportunidades aí pela frente. Jô, Michelle, quem vai primeiro? Eu vou logo, porque João vai falar bastante, então então eu vou resumir tudo. Primeiro, agradecer pela oportunidade, que é um prazer enorme estar com vocês, e que bom que vocês estão ingressando como RP. Espero que vocês adorem o curso, porque é um curso apaixonante. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Vai ter uma parte aí que talvez estude um negócio dos números, estatística, que aí a gente fica com o pé atrás, mas no final das contas dá tudo certo. Mas aquilo que eu falei, e espero que vocês sigam, de ter o máximo da universidade, de pesquisar, é uma coisa importante na nossa área, que eu acho que é um pouco carente, se puderem fazer iniciação científica, se puderem estudar, e aumentar esse âmbito aí no campo de pesquisa das relações públicas seria maravilhoso, porque a universidade também precisa de profissionais. Então é isso, por favor, curtam lá a nossa página, deixem lá os recadinhos, nós amamos vocês, adoramos estar aqui. E Jô, que é influenciador digital, ele não falou, mas ele vai fazer o fechamento aí com chave de ouro. Obrigado, gente. O mundo de relações públicas é um mundo enorme e é um mundo onde vocês vão ter diversos caminhos a seguir. E é encontrar o caminho que vocês querem seguir. Não necessariamente vocês vão se encontrar no curso. E isso é comum de acontecer por termos várias opções, vários caminhos a trilhar. E escolham um caminho certo que vocês querem fazer, que vocês gostam de fazer, seja criar uma página e falar sobre relações públicas, seja criar um blog e falar sobre relações públicas, uma mídia offline, uma assessoria de imprensa,
E acreditem em si mesmos, é importante acreditar em si, acreditar na profissão, acreditar que nós não fazemos o que jornalismo faz, nós não fazemos o que publicidade e propaganda faz, o que design faz, nós fazemos relações públicas, nós somos os legítimos gestores da comunicação organizacional. E isso perpassa mídias sociais, perpassa mídia offline. E uma frase que eu queria deixar para vocês é, olha, na infância das organizações, propaganda, na adolescência, assessoria de imprensa, na maturidade, cidadania corporativa, ou seja, relações públicas. Manuel Marcondes Neto. Então, acredite em si e siga esse caminho aí. Parabéns pela equipe, parabéns pela organização, uma equipe muito organizada, recebeu e-mail com todo o roteiro a seguir. Vocês parabéns. Obrigado pelo convite. Parabéns. Ô Michele, tua utopia tem futuro, porque as meninas aqui têm a carteira assinada como Relações Públicas, tá? E eu é analista de comunicação empresarial, só que me cobraram para poder ser contratada a carteira profissional na empresa. Eu tive que entregar para poder ser contratada como Relações Públicas. Então, pessoal, agradeço. Vamos, então, convidar a nossa coordenadora para fazer a selfie. Só um pouquinho. Pessoal, antes de sair, a gente tem um anúncio das gurias, tá? Do sorteio. E o sorteio da gente também, tá? Então, vão para os lugares, bem queridos. Vamos para o resultado. Gente, temos o resultado. Temos um ganhador. Temos um ganhador. Tomás Machado. Ou não. Ou não. Gente, vocês são muito rápidos. Já me mandaram um direct aqui. Daí, acho que já acabou. Ei, Jô, tudo bem? Arroba Shelly Caroline, já que se promoveram aí. Ok? Arrasou. Jô, Arrasou. Michele, aguardem um minuto. Pessoal, alô. Oi, pessoal. Antes de fazer o sorteio, que eu sei que tá todo mundo ansioso. Olha, já tô me seguindo no Instagram, que eu tô vendo aqui, ó. Eu gostaria de dizer só. Viu? Uma Maria usa alguma coisa. Mariana já tá aqui me seguindo no Instagram. Jô, Mariana, eu vi aqui. No vídeo. Jô, só um minutinho. Mariana é rápida. Eu cheio de Mariana. Jô, mais Mariana no mundo. Ok, obrigada. Jô, queria... Desculpa, consegue. Imagina, não tem problema. Queria começar agradecendo, então, o Jô e a Michele, que se disponibilizaram de estar conosco aqui hoje à noite. Também as meninas do Fantástico Mundo RP, a Kellen, a Fernanda e a Bruna, que para nós é muito importante, mas eu queria desfazer uma injustiça lá do começo, quando a Thaís disse que foi um esforço da coordenação do curso, quando, na verdade, o esforço foi coletivo, mas principalmente da professora Poliane. Ela é professora? Sabia não. Além disso, pessoal, eu queria deixar uma mensagem assim para complementar o que o pessoal falou aqui. Eu acho que os 5 que estão aqui estão desenvolvendo um trabalho que é para colocar a nossa profissão, para ela ser reconhecida, dar visibilidade. Então, assim, o curso de Relações Públicas, ele é formado por todos nós. Não é da coordenação, não é dos professores, nem dos alunos, é de todo um grupo. Então, eu estou disponível, vocês, alguns aqui não me conheciam ainda, daqui a pouco estão me vendo pela primeira vez, que eu estou jovem nessa atividade.
mas que eu estou disponível, se tiverem ideias legais, quiserem fazer movimentos legais dentro do curso, dar visibilidade, eu vou fazer o possível para ajudar vocês nessas ações. Então, também queria agradecer aos professores e tutores do EAD que estavam nos assistindo até agora, nossos alunos do EAD que estão participando, os alunos voluntários que foram maravilhosos, que fizeram tudo aqui junto com a Poli, a Nadege, que também é sempre a fiel escudeira, está aqui nos ajudando, e a galera da Agex, que também... mas principalmente, então, nossos convidados, valeu, acho que foi bem bacana. E sempre que vocês quiserem, a Unicinos está de portas abertas para vocês. Quiserem aí fazer qualquer coisa do curso. Vocês quiserem nos levar para a Bahia também, a gente vai, com prazer. Chama aí que a gente leva a Acarajé. Manda a passagem que a gente vai. A gente vai. Pessoal, então eu peço que vocês agora peguem as folhinhas, que todo mundo com a folhinha na mão. A gente teve 4 sorteados, eu vou ler o que está escrito e, por favor, quem tiver com a frase ali, se levante e venha até aqui na frente, tá? Primeiro, então, eu sei que você é capaz, mas quem precisa saber disso não sou eu, é você. Aê! Palmas! É essa moça que ganhou aqui o primeiro prêmio que está pedindo para vocês levarem ela para a Bahia. Olha, tem espaço na minha casa. Calma, gente, isso não Jaci. foi uma cantada, pelo amor de Deus. Calma. Opa! A próxima, então, ou o próximo ganhador é se engajar mais no curso. Aproveitar todas as oportunidades que surgirem em qualquer lugar. Muito bem, salve de palmas, por favor. O outro prêmio, então, vai... Valorize o networking que o curso te possibilita. Aê! E a frase do último ganhador, que coincidentemente vai ao encontro do que todo mundo aqui expôs hoje, é: seja criativo e encoraje suas ideias. Cadê? Não creio. O problema de sortear outro é que eu não captei todas as 60 mensagens. Então eu vou fazer assim, ó. Pessoal, vamos fazer assim, ó. Do começo da Thaís ali até a Jace, que é a última. Esse tu achou? Era da Dani mesmo? Isso aí. Tá. Isso mesmo. Enfim, ela não tá, mas, né? A gente tira uma foto depois do banner com ela. Então, agradeço a presença de todos, de vocês. Tá? Agradeço a presença do pessoal lá da Bahia, dos alunos, de todo mundo que ficou aqui com nós. E, novamente, uma salva de palmas para a gente agradecer esse momento de reflexão e de empoderamento a todos os RPs. A gente trouxe para a Poli também. Olha! Salva de palmas, gente. A gente trouxe